Minasan, konnichiwa! Bem-vindo ao canal Potência de Viver. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as razões que nos levaram a decidir sobre nossa ida para o Japão. A gente provavelmente só tem mais 2 meses aqui no Brasil. Em março, a gente está embarcando para a Terra do Sol Nascente. Na última quarta-feira, eu avisei para os meus alunos, foi um dia super emocionante, deu um frio na barriga, enviar mensagem para as pessoas, e aí choveu mensagem no meu WhatsApp, passei o dia inteiro respondendo e conversando sobre esse assunto. Mas foi muito legal, foi muito intenso, chorei, as pessoas choraram, foi super emocionante. Eu acho que isso não acabou ainda, né? Isso vai ainda continuar por um tempo. Mas lá na aula não dá tempo de falar muito sobre isso, né? Então eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse assunto por aqui. São várias as questões, né, que nos levaram a pensar sobre essa decisão. A gente percebe que a cidade de Santos ficou violenta, ou tem ficado mais violenta, né? E muita gente na cidade, poluição. E a gente passou a pensar, né, se a gente queria realmente viver os próximos anos, a segunda infância do Davi, aqui na cidade de Santos. E a gente passou a refletir sobre essas questões, né? A gente sempre falou sobre ir para o Japão, mas era uma coisa meio distante. A gente falava, e se fôssemos? Mas com essa decisão de talvez sairmos de Santos mesmo, seria um recomeço. E a gente pensou, se vamos recomeçar, por que não então no Japão? E aí foi quando cresceu mais, né, na gente essa vontade de ir, e de vivenciar tudo que o Japão pode nos proporcionar. E a gente acredita que a nossa qualidade de vida vai aumentar e acreditamos que as oportunidades serão outras, né? A gente vai abrir uma outra janela, né? Uma outra janela de oportunidades para mim, para Tchê e para o Davi. A gente acredita muito que nesse país a gente tenha outras possibilidades que aqui no Brasil não serão possíveis. São novas experiências culturais, de língua, e que vão abrir portas tanto para a gente quanto para o Davi. E é isso, a gente está empolgado, com frio na barriga, mas vamos assim mesmo. Teve gente que me perguntou, né, meu, você vai trabalhar em fábrica? É o preço a se pagar para poder pisar no Japão. A gente só pode ir para lá com um contrato firmado, né? A gente contratou uma empresa aqui no Brasil que vai cuidar de toda a burocracia, inclusive o contrato de trabalho com uma empresa lá no Japão. A gente não sabe qual empresa, o que eu vou fazer, eu não sei de nada, eu só sei que eu vou. Nunca tive medo de trabalhar, então isso não é uma questão importante. É claro que eu, eu espero, né, existe um desejo grande de voltar a trabalhar com a minha profissão lá e espero que a minha cabeça empreendedora logo encontre soluções para que haja um movimento em favor de voltar a trabalhar com exercício. E como eu só preciso de gente, lá tem gente também, né, para fazer acontecer o meu trabalho, eu acho que eu vou conseguir. Mas a minha primeira barreira é a língua. Eu preciso aprender a escrever, ler o japonês para eu conseguir abrir de fato essas portas. Senão a gente acaba ficando numa bolha da comunidade brasileira. Não que seja ruim, né? Existe provavelmente algum tipo de suporte em relação a isso, a gente imagina, né, que apesar de ser uma rede de apoio diferente do que tem aqui, a gente espera que de alguma forma possa acontecer lá. Inicialmente, o Helder vai com um contrato de trabalho já firmado, né, vai iniciar trabalhando em fábrica, e eu vou aguardar para poder ajudar, auxiliar o Davi na adaptação tanto no país quanto na escola. Lá o ano letivo começa em abril, então a gente deve em março já estar no Japão, e aí ajudá-lo. Já temos ensinado japonês para ele em casa, ele já aprendeu a escrever o primeiro alfabeto, que é o hiragana, está aprendendo o katakana. E aí eu estou ensinando as palavras básicas para ele do dia a dia, para que ele chegue lá na escola não sofra tanto, né, com o impacto da língua. E os primeiros meses será para ajudá-lo nisso, né, para auxiliar ele nessa adaptação. E aí depois sim eu inicio a trabalhar também lá no Japão. E as pessoas têm perguntado também pro Helder se eu tenho parentes lá, se a gente tem pessoas por lá. Eu tenho 3 primas que moram no Japão, mas elas moram em regiões distantes da que a gente pretende morar. É na província de Shizuoka-ken, que fica ali no centro do Japão, na região Chubu.
E ela fica mais ou menos a 3 horas e meia de carro de Tóquio e 1 hora e meia de Nagoya. E aí tem um monte de gente falando, meu, mas e os terremotos? E o tsunami? O Japão se adaptou a essa realidade, né? Isso é uma coisa que provavelmente eles convivem, se não diariamente, com razoável frequência, e a gente vai se adaptar também a isso, né? E eu não sei, eu tenho que pesquisar um pouco mais ainda, talvez a time já saiba, mas acredito que Hamamatsu seja um lugar que não seja tão impactado pelos terremotos ou pelos tsunamis que aconteceram nos últimos tempos, né, no Japão. Então, aparentemente, é um local mais seguro em relação a isso. Mas, né, a força da natureza a gente não controla, então a gente está indo, né, a gente vai aprender a lidar com essas questões. Eu pelo menos, né, tô super disposto para trocar os problemas do Brasil pelos problemas do Japão. Eu falei sobre isso várias vezes para os alunos. E é certo que tem ônus e bônus, e a gente vai descobrir, né, na prática sobre essas questões. A gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que a gente possa conversar um pouquinho mais, e em breve a gente fala um pouquinho mais sobre o que vai acontecer aí nessa nossa aventura. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários que a gente faz um outro vídeo e responde as principais questões. E é isso, a gente espera que todos nos acompanhem, mesmo aqui por vídeo, de longe, nos acompanhem nessa aventura e torçam por nós. Minasan, yoroshiku. Onegai shimasu.